Muito boa noite, prezado telespectador. As noites de quinta-feira sempre são acaloradas, ainda mais nesse começo de outono e final de verão aqui na Conecta Mais TV. Hoje, 23 de março de 2023, nessa data quase cabalística, eu tenho a honra de receber na 66ª edição do Ponto a Ponto, Edson Klein, graduado em Administração de Empresas, especializado em Gestão Empresarial e em Gestão Estratégica, mestre em Gestão Empresarial pela FGV, experiência de 21 anos no Banrisul, atuando em mais de 6 cidades gaúchas e também no estado paulista. Por 24 anos foi professor da Universidade de Caxias do Sul e atualmente é corretor de imóveis e despachante lá na cidade de Veranópolis. Everson Marca, advogado, graduado pela Universidade de Caxias do Sul, pós-graduado em Direito Administrativo pela Uniamérica, empresário e sócio-diretor da empresa Marca Produções Artísticas, que atua no ramo de produção cultural e assessoria para eventos. Luian da Cruz, nosso estreante, advogado, graduado em Direito pela Universidade de Caxias do Sul, com pós-graduação na área de Direito de Família e Sucessões pelo Grupo Educacional Polis Civitas de Curitiba. Técnico em Transações Imobiliárias, perito imobiliário, ambos formados pela Escola da República de Santa Catarina e membro da Comissão Especial da Criança e do Adolescente da Ordem dos Advogados do Brasil, na subseção de Nova Prata. Muito boa noite, senhores, sejam bem-vindos. Boa noite. E o nosso primeiro tema, estava conversando com os nossos convidados de hoje, era para ter sido o último, quando eu monto a pauta um dia antes, mais ou menos faço um escalonamento e tínhamos apenas um fato político a ser destacado e por isso ia ficar no último bloco. Contudo, o dia de ontem teve tantos acontecimentos e foram sucedidos para o dia de hoje que eu não pude deixar lá no último momento do programa o nosso Pinga-Fogo da República, os comentários da semana no Brasil. E não temos sinais de um país que esteja no rumo da pacificação, onde, abre aspas, o amor venceu, fecha aspas. Em uma entrevista ao vivo, nessa semana, o presidente Lula usou termos de baixo calão. Se o presidente falou foder, eu também posso falar foder, né? E falou em tom de vingança em relação ao senador Sérgio Moro. Esse, por sua vez, no dia de ontem, foi protegido por uma rápida ação da Polícia Federal em sede de operação que prendeu diversos envolvidos em uma possível tentativa de assassinato que mirava também um promotor do estado de São Paulo, sob a autoria do primeiro comando da capital, o PCC. Na economia, a taxa Selic e Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, foram hostilizados pelos sindicatos e pelas centrais sindicais. Afinal, sempre tem que protestar contra alguém. A Selic, por sua vez, à noite, se manteve no patamar de 13,75 para o remoer dos ossos de muita gente. Teve direito a boneco queimado na rua, quebra e outras situações. Por sua vez, a estagnação econômica fez com que as montadoras, as principais montadoras de veículos do país, em especial no ABC Paulista, paralisassem as suas operações, dando férias coletivas aos funcionários. E eu pergunto, nessa rápida sinopse da semana, o que é isso, companheiro? Dr. Luian da Cruz, nosso estreante, te dou essa pequena tarefa de comentar uma semana que a gente teve aí, todos esses fatos. Primeiramente, gostaria de desejar boa noite a todos, cumprimentar os colegas de bancada, o Dr. Everson Marca, a quem até se encontramos diversas vezes hoje nas ruas, né, da cidade, cumprimentar também o Edson, ao âncora Thiago, a quem tenho muito apreço e admiração, a ela também. Enfim, essa semana, de certa forma, bem tumultuada, né, no âmbito político e também econômico. Acho que para chegar no primeiro ponto que o Thiago abordou, que foi da questão ali onde o nosso atual presidente desferiu certas palavras em desfavor do nosso senador Sérgio Moro, vamos retornar um pouquinho no tempo. Existiu um processo, então, que obviamente é de conhecimento de todos, certo? Onde existia a figura do réu, que era o nosso atual presidente, né? Existia o magistrado, que é o senador Sérgio Moro, como também existia advogados, existia também
promotoria e demais eventuários da justiça. Então, para que um processo tenha uma certa harmonia processual, então deve-se haver um mútuo respeito entre todos eles. E agora, voltando na premissa anterior das palavras do presidente Lula, enquanto chefe de Estado, comandando, obviamente, a nação brasileira, acredito eu que se deve ter um certo respeito mútuo entre ambos os parlamentares. Então, dessa forma, tem que se pautar pelo conhecimento de todos para que se chegue a um certo consenso e que não haja esse ataque um ao outro. Até mesmo porque comentários do próprio presidente anterior à sua candidatura não iria se utilizar, né, do seu processo para atacar a oposição. Passada essa premissa, até como nós aqui estamos emitindo opiniões, acredito que o nosso atual presidente deve manter a liturgia do bom português. E esse mercado, essa política, acaba influenciando em diversas áreas, até como certa cortina de fumaça, veio à tona, né, o caso do PCC em relação ao Sérgio Moro e o promotor Lincoln. E na mesma semana. Na mesma semana, exatamente. São dois fatos que teriam maior repercussão até. Surgiu o fato, então, do PCC querer, de certa forma, então, executar o Sérgio Moro e também o atual promotor Lincoln lá da comarca de São Paulo. Em virtude, acredito eu, e pelo que li, porque em virtude do promotor Lincoln ter cortado certas regalias do Marcola, líder do PCC, em razão até de dinheiro para financiar uma fuga, e aí agora surgem 1000 teorias, né, da conspiração. Então essa instabilidade política acaba interferindo de certa forma no mercado financeiro, onde houve, nessa semana também, nessa semana tumultuada, a manutenção da taxa Selic, o que deve ser observado sob 2 prismas. Depois até o colega pode falar um pouco melhor da taxa Selic. Mas sob 2 prismas, então, retornando a falar. A manutenção da taxa alta da Selic, que regula o nosso mercado financeiro, implica, obviamente, em maiores lucros, talvez, para alguns investidores. De outra banda, obviamente, grande parte da classe da população, talvez estariam guardando certos recursos para, de repente, financiar um veículo, comprar uma casa ou obter um maior crédito, acabam sendo prejudicados. E aí acontece todas as repercussões e até as manifestações políticas e também econômicas. Eu nunca tinha visto o presidente do Banco Central do país nenhum ser queimado em praça pública. E claro, 2 pesos e 2 medidas não é a prioridade. Nós não tínhamos um ex-presidente que fosse muito polido nas palavras e nas declarações que tinha antes. Mas o que me chamou a atenção na declaração do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva é que, claro, ele lembrou o momento do cárcere e toda a situação que ele passou, mas ele deixou bem claro uma posição, nesses momentos de fervor que o ser humano larga as suas aspirações mais profundas, por assim dizer, e me chamou a atenção essa fala que cai na mesma semana que a Polícia Federal deflagra essa operação, onde o primeiro comando da capital mirava o assassinato de um senador da República. Professor Everson Marca, o Brasil não é para amadores? Bom, também quero saudar todos, né, o Luian, o professor Edson, Tiago, todos os nossos ouvintes, espectadores, e dizer que esses assuntos todos, claro que eles de alguma forma estão tumultuando o espectro político do nosso país e com repercussão na questão econômica. Em relação à liturgia do cargo, né, é óbvio que a gente espera sempre que os nossos representantes mantenham-se, né, condizentes. Mas você bem disse que foi um momento de fervor e eu quero só trazer a discussão aqui, não justificando, né, acho que não precisa de justificativa, mas tentando nos colocar no mesmo patamar, no mesmo lugar de fala. Eu passo mais de 500 dias preso por um processo que foi conduzido de forma parcial,
né, pelo juiz, né? Esse juiz me tira de um pleito eleitoral para ser depois ministro do cara que ganha a eleição. E esse juiz, né, que já enquanto juiz atuou como político, depois vem para a disputa política. Então é uma seara de disputa política, né, e não uma discussão de réu contra o juiz. Eu acredito que tudo isso que a gente vive de 2014 para cá virará filme, série, alguma coisa no Talvez futuro próximo. Não, já virou, né? Já teve Teve uma série. Uma série na Netflix, né, sobre esse processo. Depois o diretor se arrependeu de ter feito. Pois é. Mas enfim, né, eu acho que é nessa seara, né, é na seara do debate político que surge essa questão. Óbvio que o presidente Lula, ao se referir ao Sérgio Moro, e mesmo que seja num ataque pessoal e com palavras de baixo calão, não deve ser levado ao cabo de ser o suposto mandante ou em conluio com o PCC para atuar contra o Sérgio Moro. Isso ninguém, imagino eu, que acreditaria em algo nesse sentido. Casou, né, o episódio da fala com o episódio da Polícia Federal no dia seguinte desbaratando uma quadrilha. Mas há que se ter claro, né, essa investigação, todo esse planejamento, né, vinha desde 2022, muito antes do presidente ter assumido, né, e, por fim, né, é a Polícia Federal, um órgão que tem que atuar como órgão de Estado e não como órgão político, né, que vai lá e desbarata a quadrilha que estava, né, tentando criar situações para atingir tanto o senador como esse promotor de justiça, né? Aliás, né, nós precisamos também olhar para a figura do promotor, né? O promotor durante o ano passado, deu diversas entrevistas dizendo exatamente o contrário do que se dizia, que não foi o Sérgio Moro, né, muito menos o ex-presidente, que trocou Marcola de presídio, que foi ele. Ele assumiu sozinho e ele estava sendo perseguido por conta disso. Em nenhum momento o Sérgio Moro ou o espectro político, governador de São Paulo, né, se colocou na defesa desse promotor que ficou, de certa forma, com o couro à risca de uma das facções mais potentes do nosso país. Então, acho que é isso, né? Não quero me aprofundar nesse assunto, mas também tecer um comentário sobre esta questão relacionada à política de juros que nós temos no nosso país, né? Primeiro dizer que é uma situação inédita, né, no país, nós termos um presidente do Banco Central que não é indicado, que não é aliado e que é, de certa forma, opositor, né, a quem está no comando político do país, no comando administrativo. Né? Há um choque, né? E como eu disse, isso é inédito. Então nós estamos vivendo uma situação inédita, diferente, né? E que não sei aonde nos levará, né? É fato que nós estamos numa situação de crise econômica, né? Os maiores economistas do mundo, inclusive, estão dizendo que os juros no Brasil não são condizentes com a realidade do país, né? E aí isso enfraquece a nossa economia, afasta investimentos, endivida cada vez mais as pessoas e, fatalmente, gera o que nós estamos vendo, né? Empresas dando férias coletivas porque não conseguem vender, porque as pessoas não têm como buscar financiamento para comprar e nós não temos um mercado aquecido que justifique essa taxa de juros. É isso que se está dizendo, né? Mas, no comando do Banco Central, nós temos alguém que ficou lá, né? Ficou lá e vai ficar por um longo tempo ainda,
né, e que representa, né, as medidas econômicas que eram levadas a cabo pelo governo anterior, que foi derrotado nas urnas. Queiramos ou não, foi derrotado nas urnas. Esse projeto político, econômico, foi derrotado nas urnas. O povo escolheu outro, né? Mas não se está conseguindo ter ingerência para dentro do Banco Central, para nesse momento ter uma condução de juros para baixo, para que a gente possa reaquecer a economia. Né? Parece-me, e eu vejo que os grandes empresários ligados ao setor industrial estão dizendo exatamente isso, que está desaquecendo a economia são os juros altos, e ninguém justifica por que os juros estão tão altos, né? Que não é outra razão, né, para os juros se manterem no patamar do que, nos patamares que estão, do que confrontar o governo que está chegando. Me parece que é isso, porque não tem outra explicação. Eu tenho que abrir essa discussão, porque esse assunto dos juros, ele não é só os juros. Pode ser uma novidade para o Brasil ter um banco central que agora seja chamado de autônomo, né? Independente. E aí ele se vincula a um órgão de Estado, como nós falamos da Polícia Federal, e não um órgão de governo. Aí eu volto para um sociólogo que eu reli muitas vezes, Niklas Luhmann, ele é alemão, que escreveu a teoria dos sistemas, né? E ele vai dizer que a nossa sociedade é dividida em sistemas: sistema político, sistema econômico, sistema educacional, enfim, todos os campos sociais, eles funcionam como sistemas autônomos. E aí nós temos dois campos: o campo da economia, com o Banco Central autônomo, com um mandato de um presidente que se alterna em um período diverso do período eleitoral, e do outro lado nós temos um sistema político. O que os outros bancos centrais ao redor do mundo das grandes economias têm como regra? Ter um sistema como esse que agora foi trazido para o Brasil. A novidade é aqui? Sim, é aqui e é agora. E como nós estamos lidando com isso, também fica uma incógnita muito grande. Eu me lembro de ter visto cenas de Roberto Campos Neto trajado como um cavalo de Troia, entende? Nos protestos de ontem. Mas entendo que a economia brasileira também precisa, de certo modo, acompanhar aquelas que são as tendências globais. Nos Estados Unidos, que é o grande líder e, vamos dizer assim, arregimentador dos mercados, o Federal Reserve, que é o Fed, tem um regime totalmente independente do regime de governo e, no fundo, acaba sendo ele que dita as regras da economia mundial. Chama atenção um momento? Chama. Eu sou um defensor do ponto de vista ideológico do sistema macroeconômico de um banco central autônomo independente para regular a economia. Não estamos tendo um encontro entre uma gestão do Roberto Campos Neto liberal e um governo que foi eleito sobre um espectro de esquerda e centro. Não dá esse encontro, não há. Agora, até que ponto esse embate ideológico dos juros vai seguir, a gente vai ter que acompanhar. E eu quero ver também, professor, quem é que vai erguer a mão para definir essa questão ou dizer algo, sendo que o próprio Supremo Tribunal Federal já reconheceu em outras ações a autonomia do Banco Central. Então nós estamos sim passando por um ponto de mutação na gestão econômica e política brasileira, em que duas coisas que sempre andaram juntas agora têm que andar separado. E no meio de toda essa experiência, nós temos a população, para contar a história depois de como foi esse período. Professor Edson Klein, e os juros, professor? E os juros. Essa é a minha praia, eu gosto de ler bastante sobre isso, e trabalhei a disciplina de análise de investimento no mercado de capitais 24 anos na universidade, né? Foi a primeira disciplina que eu trabalhei na universidade, e a gente fala lá na quinta ou sexta aula de política monetária, né? Política monetária, fiscal e cambial, né? Como instrumentos, né? Para o governo tocar. E entramos nessa seara do Banco Central, né? E sempre se falou, já
isso sim, com certeza, há uns 20 e poucos anos atrás, né, dessa tal independência do Banco Central. E comparava Estados Unidos, Alemanha, Japão, acho que não sei quais as outras economias mais avançadas, né, que utilizam, né, esse modelo, né, de Banco. Mas o Banco Central, o que nós temos que falar quando se fala em taxa Selic, né, a primeira coisa, não é para bater, né, a primeira coisa é nós trazer para a taxa real de juros, e realmente eu tenho que concordar com vocês, ela está elevada, né, que é a diferença entre a inflação, né, e o 13,75, né, então 5,80 aí para dá 7 e... Você está se falando em quase 8%. Quase 8%. De juro real. Então, realmente, é bastante, né? Só que também, né, quando se olha na hora de eles tomar essas decisões, lá o Copom, né? E eu sempre brincava com os alunos que o Copom não era um Copom de caipira, né? É o Comitê de Política Monetária, né? Justamente, eles olham toda a situação da economia, e aí o governo atual não tem culpa, né? Mas ele entrou aí, assumiu agora em janeiro. E eu estou dizendo assim, não é uma tempestade perfeita, né? Mas se aproxima disso aí, né? Já foi tumultuada a transição, né? E agora, 8 de janeiro, todo aquele evento, depois começa com a quebra dos bancos, e isso aí quem lembrar Lehman Brothers, 2008. 2008. Então, serviu de lição, essa vez o pessoal agiu prontamente, né? Tanto lá nos Estados Unidos, o próprio Biden foi para a TV garantindo a liquidez, depois o problema do Credit Suisse lá também, né? Jogou uma bomba de dinheiro lá. Uma bomba de dinheiro. E eles acreditavam aquela vez que o Lehman Brothers não ia quebrar, né? E quebrou, e aí é importante sempre reforçar, né? Que não é uma crise econômica, é uma crise de confiança. O sistema financeiro é baseado na confiança, né? Então, se saiu um boatinho aí que o Banco X está com problema e está ocorrendo aí nos Estados Unidos, então o pessoal está tentando segurar a onda, né? Então, mas daí, em termos de políticas econômicas, nós vemos essas situações, e aí é interessante, né? Eu sempre digo assim, eu sou a favor. Estou achando que está um pouquinho exagerado essa taxa também, mas nós voltar para 86, né? Como eu sou o nono da turma aí, né? Todas as vezes se criou, eu lembro bem do plano cruzado, a gente trabalhou que nem cachaça emprestado, né? No tempo do banco ali, que era virar dia e noite para dar conta do recado, né? Quando estava quase ajustando as coisas, o pessoal deixava de lado, né? A política que estava traçada, né? Para ganhar a eleição, né? E assim nós vimos aí agora no governo Dilma também, uma redução, como é que se diz, artificial da taxa de juros, né? E a gente viu no que deu, né? Então, a gente tem um histórico de onde as intervenções foram efetuadas de uma forma bastante ostensiva, abrupta, né? Que não deu certo, né? Eu não estou dizendo que está certo agora, né? Que o pessoal não me interprete assim, né? Talvez poderiam dar uma aliviada, mas o cenário está muito complicado, né? Então, essa situação aí que se fala agora das montadoras, então, e aí é interessante, a gente ouve, todos vocês ouviram dezenas de vezes essa semana do veneno e o contra-veneno, não é a dosimetria do veneno, está ouvindo agora da condenação do Boldrini lá de novo, né? A dosimetria da pena, a juíza lá falando sempre, né? O pessoal está vendo, tá? Qual é a dose adequada? É X ou é Y? Só que sempre vai ter um efeito colateral, né? Sempre vai ter um efeito colateral. Aqui eu esqueci teu nome. Luian. Negócio da paralisação das vendas, da produção das fábricas, né? Porque a taxa de juros está alta, né? Então você segura de um lado a inflação, ou tenta segurar, por isso que eu ouvi um economista falar domingo à noite, se não me engano, ou sábado à noite, que talvez eles mudassem um pouco essa meta de inflação ali, estendesse para 2024, 2025, ali para se atingir ela, e não agora de uma forma tão rápida, até porque tem um governo que está chegando, né? E o governo está totalmente perdido, e a gente perdido não é no sentido pejorativo, né? Ele não é fácil ele ajeitar toda essa estrutura, né, em função da base partidária que precisa e tudo. Então, se nós pegar lá o Carlos Lupe, vai lá e juntam, e se baixa o juro de uma forma, então, eu achei interessante, né? Ninguém fala mais nada, só a Casa Civil, né? Ele vai ter que botar a ordem na casa para depois poder governar, né? Então, isso é fundamental, né, pessoal? Nós temos que ter essa percepção que um começo do governo está tumultuado em função de uma série de problemas. Tem esse problema que agora
Xi Jinping visitou a Rússia lá, né? Então, tem toda essa, como é que se diz? Essa conjectura Conjectura, internacional. isso é. Que nós temos que observar, né? Estou me especiando demais, não? É que a nossa luzinha do intervalo, ela já tá piscando. É que o tema, né, ele também dava para nós ficar até amanhã de manhã falando Podia sobre... ficar Bastante assunto. Podia. Mas, enfim, para você que está nos acompanhando, nós vamos para um breve intervalo comercial. Antes disso, deixa eu mandar um abraço para quem está aqui no Facebook. Nós temos a minha mãe, Maria Dolores Ilha, um beijo para ti, minha mãe. O Maurício Sartori, a Anil Toiva Leitão, a Noeli Kakzawa, que também estão conosco aqui. E nós voltamos em 3 minutos para falar sobre... Polícia Federal não viu indícios de trabalho escravo nas empresas de Bento Gonçalves envolvidas naquele escândalo do mês passado. E nós vamos falar sobre isso na sequência. Pneus Delinte é tranquilidade em rodar, pois a qualidade traz toda a segurança que você precisa. Delinte Protege tem como benefícios 6 meses ou 10 mil quilômetros de garantia para cortes, furos e bolhas. Pneus Delinte Protege você encontra na Tana Roda Pneus em Nova Prata, o auto center mais completo da região. Nossa vida é feita de conexões. Para aqueles que estão longe, mas fazem questão de estar perto. Para quem não está junto, mas sempre esteve ao lado. Para aquela primeira e tão aguardada conexão. Somos mais de 300 pessoas trabalhando para levar o melhor serviço, atendimento e conectar diariamente milhões de clientes. Adilnet Telecom. Nossa melhor conexão é com você. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Anilton e? Iva. Anilton e Iva, né? O pessoal que faz Facebook junto aí, um abraço para vocês. Nesse segundo bloco, eu mando um muito obrigado aos nossos patrocinadores, Unimed, Vale das Antas, Tá na Roda Pneus, Sicredi, Gobi, Lupo Scala e Viver Móveis que estão conosco nessa noite. A Polícia Federal não vê participação das vinícolas do Rio Grande do Sul no trabalho análogo à escravidão. A Polícia Federal informou que até o momento não foram encontradas evidências de participação das vinícolas do Rio Grande do Sul no caso dos trabalhadores resgatados em condições análogas à escravidão em 22 de fevereiro. A informação foi divulgada pelo delegado Adriano Medeiros do Amaral na última sexta-feira durante uma coletiva. Na semana passada, os agentes da Polícia Federal cumpriram 7 mandados de busca e apreensão na região da Serra Gaúcha e em busca de novas provas para o caso. Prezado colega de bancada, após o sensacionalismo promovido por grandes órgãos de mídia, incluindo veículos de comunicação aqui do próprio Rio Grande do Sul, além de uma onda avassaladora de cancelamento promovido pelas redes sociais, associando deliberadamente as vinícolas Salton, Garibaldi e a cooperativa Aurora, a maior do Brasil, ao trabalho análogo à situação de escravidão, a Polícia Federal vem a público e conclui, por hora, que as empresas citadas nesse tipo de fato não possuem participação nos fatos delituosos, pelo menos até o momento. Não existem evidências disso, de acordo com a autoridade policial. Feita essas ressalvas, qual a opinião agora, um mês depois desse fato? Dr. Everson Marca. Muito bem, vamos lá. Vamos tentar dissertar sobre esse tema, né, que é um tema para nós aqui da Serra muito, muito importante, que tem a ver com... né? Com certeza. Isso foi no âmago, né, de todos nós. E
especialmente porque é um setor, né, industrial que está enraizado e que está alinhado com outros setores econômicos, né? Aqui, então, tem uma cadeia produtiva muito importante, né, que vai desde do setor primário, do produtor de uva, né, até o setor de serviço também, através do turismo, né, que gira em torno dessa questão vitivinícola, né? Então, eu também quero fazer um pequeno apanhado, né, buscando aí alguns elementos para a gente entender onde nós estamos, né, tentar fazer isso, né. Tudo começa, eu acho, quando justificado pelas novas formas de trabalho que nós temos, pela modernização, né, o surgimento de novos regimes de trabalho, né, se buscou aí a flexibilização das leis trabalhistas, né, e onde passa boi, passa boiada, e a terceirização... Essa né, frase também é famosa. Essa frase é famosa. A terceirização, que seria para determinados setores, especialmente ligados aí ao setor de TI, enfim, essas novas formas de trabalho, né, as pessoas poderem trabalhar em casa, então, tudo isso, então a legislação precisava ser abrandada, né? Como eu disse, onde passa boi, passa boiada. Tem setores em que o mundo do trabalho ele se manteve, né, com as regras anteriores, e aí onde passa boi, passa boiada, né, algumas pessoas viram nisso um nicho de você criar o que se viu, né, que foi um cidadão que monta uma empresa de prestação de serviço, que oferece mão de obra para outros, e que para ganhar dinheiro ele acaba tratando, né, seres humanos da forma como foi demonstrado. Então isso ficou muito, muito ruim. Mas o que nós temos que entender, né, é que as empresas, como está se dizendo agora, né, elas não tiveram, né, participação em crime algum, né? O que pode ter havido aí, isso, inclusive elas reconhecem, porque assinaram um TAC com o Ministério Público do Trabalho, né, foi o desrespeito às regras do trabalho, né, a legislação trabalhista, né? E aí nós vimos que a cooperativa Aurora já anunciou, né, não que vai eles contratar mais. não vão contratar mais terceirizados. Então, porque você passa a fazer uma conta, né? Se foi mais barato naquele momento contratar terceirizados, quanto isso gerou de economia para a empresa? Agora vamos colocar esta possível economia que tenha sido gerado na contratação desses terceirizados em todo o desgaste de imagem e todo o prejuízo que essas empresas tiveram com esse episódio, né? Eu tenho certeza que eles devem ter colocado na balança e viram, pô, que droga nós vamos fazer ao estabelecer que nós poderíamos também ter trabalho terceirizado aqui dentro, né? Era muito mais barato para eles terem, talvez, contratado por outra forma de trabalho. Mas, por fim, né, o que eu quero dizer, eu acho que isso é muito importante para nós, especificamente aqui na Serra, né? Nós precisamos que essas empresas deem a volta por cima, né? Isso é essencial. O professor, né, tem muito mais sabedoria para falar sobre isso do que eu. Mas a gente já viu isso em tempos passados também, que as empresas tinham que ser aniquiladas, né? Nós passamos por processos de aniquilação de empresas, né, com a promessa que outras empresas viriam no lugar daquelas. E eu dizia, não, gente, não é tão simples assim, porque uma empresa não é um amontoado de máquina e de gente, né? Uma empresa, ela tem conhecimento, né? Ela tem processos ali dentro, ela tem investimento em imagem, investimento em processos e em conhecimento que só ela tem. E que se aquilo se desfaz, as máquinas e as pessoas em outros lugares não vão fazer o que aquela empresa faz,
né? Então, como eu iniciei a minha fala, né? É um setor, né, produtivo importante da nossa região, do nosso estado, né? Porque ele envolve diferentes cadeias, né? Desde o setor primário, setor de serviço vinculado ao turismo e à indústria, né? Que nós precisamos salvar, né? E essa notícia, né, dessa investigação, né, de que as empresas não estavam envolvidas e que talvez elas tenham sido negligentes, vamos dizer assim, né? Talvez ao não perceber o que estava acontecendo, deve ter negligenciado, né? Mas é isso, nós temos que, nesse momento, nos unir, né? É isso que a região está se colocando. Inclusive, eu faço parte de um grupo que tem buscado trabalhar essas questões, mais especificamente relacionadas ao turismo, né? Para que a gente dê a volta por cima, né? Reconheça nossos erros, né? Nossos erros enquanto região, né? Melhore nossos processos, inclusive nossos processos de contratação de recursos humanos, para que episódios como esses jamais voltem a acontecer aqui na nossa região. Então, é isso, meus caros. E que, sem dúvida nenhuma, as empresas e o capital que faz investimento em publicidade e propaganda se lembre muito bem que vá lá um G1, que não me surpreende mais em nada, do centro do país, escrever da forma como escreve, mas me surpreende muito que grandes veículos de comunicação do Rio Grande do Sul tenham tratado essa questão de forma tão, vamos dizer assim, culposa, não no sentido do direito, mas assim, de apontar a Cooperativa Aurora, de apontar a Vinícola Garibaldi, de apontar a Vinícola Salton. Se me permita só mais um segundo. Nesse episódio específico, eu acho que os grandes veículos de comunicação, eles foram a reboque daquilo que acontecia nas redes sociais. E aí a gente cria... Infelizmente, né, a gente vê que setores importantes da nossa sociedade também estão se dobrando à opinião ao pública. Termômetro da rede social. Exato, como se aquilo que aparece ali efetivamente é verdade, né? E eu peço a todos que nos acompanham que façam um filtro nos grandes portais de comunicação, porque muitas vezes quem está atrás escrevendo um artigo para o G1, para a CNN, para, enfim, vários portais, é um adolescente de meia idade. Hoje a adolescência vai até os 30 anos, então alguém de 22, 23, 24, 25 anos, que tem a sua toda a verdade e muito pouca vida e experiência para falar, que está redigindo e muitas vezes investigando, acusando, julgando e condenando empresas seculares que têm aí o respeito de toda a população da Serra Gaúcha. Então esse episódio, principalmente a repercussão midiática disso, me deixou extremamente indignado. E eu recomendo aos empresários que, quando investirem em mídia e propaganda, lembrem de quem falou mal das empresas da Serra Gaúcha nesse momento, para realocar os seus recursos em outros veículos de comunicação. Professor Edson Klein. Isso é importante, né? Porque eu, no início, a gente tem visto alguns canais pesados aí do estado agora tentando dar uma agora amornada, todo mundo passa a mão, né? Amornada, né? Mas eu quero voltar... Essa hipocrisia me enche o saco, desculpa, professor. Pior que é isso mesmo. Entendeu? Mas eu tive é que nem Kelly Matos, naquele episódio lá, justificando o assalto em algum lugar, e aí depois que eles perderam um monte de contratos, falecido Davi Coimbra estava junto nessa empreitada, daí vem pedir desculpa. Então essa hipocrisia me incomoda. Mas eu quero falar porque eu tive o privilégio de ser professor, de ser proprietário da empresa terceirizada lá por 2015, 16, 14 eu acho, talvez até. Eu conheci ele, não fazia muito tempo que ele estava no Rio Grande do Sul, porque ele veio da Bahia mesmo. E a gente conversava bastante, porque era uma pessoa que ficava comigo lá no intervalo, chegava antes. E também depois eu tive o privilégio, ele me convidou para dar uma palestra na empresa dele, lá num galpão desses da empresa, que ele naquela época trabalhava só com carregamento de frango, né? E aí eu comecei a entender também um pouquinho esse processo de terceirização que ele fazia, né? E boa parte dos empregados eram lá de cima, né? Do norte, do nordeste, né? E eu fui lá em Boa Vista do Sul, eu me lembro, num sábado, dar uma palestra e num galpão lá, me impressionei, um galpão lá fora do
perímetro urbano, lá no meio da roça, né? Fez um churrasco, as famílias, todo mundo lá, as instalações, tudo bonitinho, até me chamou a atenção, tipo, pô, que legal isso aí, né? E depois, uma vez ainda, acho que um ano depois, eu dei uma palestra na sede da empresa aqui em Bento, só não lembro mais onde é que é. E quando aconteceu esse problema, logo me veio o nome dele na cara. Tipo, será que é? Então aí tu também começa a pensar, será que tem todo esse envolvimento mesmo, se realmente foi tudo isso? Porque ele me parecia uma pessoa, para mim era uma pessoa... 100% Conheceu o proprietário esse da empresa? Proprietário, sim. Da foi Fênix. meu aluno, foi meu aluno. Pedro foi meu aluno, sim. E uma pessoa fantástica, família dele, a esposa, filho, tudo, né? Então, eu tive esse privilégio, e quando aconteceu esse negócio, tu também começa, pô, será que o cara mudou tanto, assim? Não por eu ter conhecido ele na aula como aluno, né? Mas por eu ter ido nas empresas dele, né? E dado palestra, conhecido o ambiente e tudo, né? Então, o negócio também me surpreendeu nesse sentido. Mas o certo, né, pessoal, como importante, aí o Marca lembrou bem essa flexibilização por causa da legislação trabalhista, né, é que está vindo à tona uma porção de outros problemas, né. Então, aí vem o negócio do arroz, e aí vem agora o negócio lá em Goiás, não me lembro qual é a área mais, né, e assim por diante, né. Mas aí vamos voltar para o dia a dia nosso aí, antes desse problema. Ontem, a gente estava vendo aí, não sei qual é o hospital, aí esse terceirizado não estão recebendo. Então, se terceiriza as coisas, e esse pessoal aí, eu acho que até teve uma ação da polícia, prendendo a família, já está, acho que 15 ou 20 anos, né, no comando de empresas, vão quebrando, criando outras empresas. Então, você tem todos os problemas. Qual é o grande problema? Sempre estoura, então, esse TAC que você falou aí, né, Marca? Sempre vai estourando no governo, né? 25 milhões o governo pagou nos últimos 10 anos, né? Para cobrir esses buracos, né? Que esse pessoal deixou para trás, porque quebrou, né? Não pagaram férias, não pagaram nada. Então, eu não sei se não teria que mudar toda uma legislação de novo, né? Já foi difícil flexibilizar, que eu acho que tinha que ter mudado alguma coisinha, né? Mas não está dando certo, então, esse negócio de terceirização, né? Então, é uma situação que nós temos que reavaliar, não sei se tem como fazer isso. Eu vou parar, senão daqui a pouquinho a Duda vai mijar nós aí, né? Luiz da Cruz. Então, Thiago, pegando até um gancho do colega Marca e também do professor, quando surgiu na mídia, certo, a questão ali de que foi firmado um TAC. Pro lado jurídico da coisa, um TAC nada mais é que um termo de ajustamento de conduta, certo? Então surgiu na mídia que as vinícolas fizeram um acordo. E aí logo se assimilou a ideia, fez acordo, tem culpa. E que não é o que significa realmente o TAC. Não existe uma assunção de culpa. E sim foram estabelecidos certos termos, obrigações de fazer ou não fazer, assim como foi despendido também uma certa quantia, que se não me falha a memória é aproximadamente 7 milhões. 2 milhões para os Sendo trabalhadores, 2 milhões, 5 milhões para o fundo dos sendo direitos 2 milhões ali difusos. para os trabalhadores, que até mesmo se tu for fracionar entre os trabalhadores, dá algo em torno de 9 mil reais. Não seria um valor tão exorbitante também. Passada essa premissa, acho que esse caso, essa repercussão, aconteceu como acontece em todos os outros casos que vai à mídia e acontece primeiro o julgamento popular para depois se apurar os fatos. Só que depois que passa pelo julgamento popular do crivo da internet, é difícil desfazer uma imagem que foi criada há anos. Eu vi meme aí de garrafa de vinho servindo de tronco para escravo. Exato, e aí houve boicote de todos Naquele desenho os colonial lados. do livro de história, a garrafa de vinho. Algumas Desculpa. empresas no Rio de Janeiro lá suspendendo, é um away bem grande, né? Claro, que fique cristalino de que a responsabilidade tem que ser apurada a quem de direito e é isso aí. Mas na questão ali, até trazendo de novo para o lado processual, faz-se necessário chamar a atenção do segredo de justiça, por exemplo, que até o nosso Código de Processo Civil trata que casos de grande repercussão deve haver o segredo de justiça, justamente para que se evite esse julgamento popular sem antes se apurar os fatos devidos. E agora, até reconstruir toda a imagem que foi em questão ali de 2 semanas dilacerada na internet, vai demorar um certo tempo. Muito bem, eu quero mandar um abraço aqui pro seu Ivan Schmidt, que está nos acompanhando diretamente do Maragata, a Laiane Daniel, a dona Carmen Corso, minha sogra, a Maria de Lourdes Pagnoncelli,
O Alisson Val, que está nos acompanhando. É Val ou é Wal? Val. Ah, o Alisson Val. Que está nos acompanhando diretamente de Nova Bassano, também estão aqui conosco. Nós vamos para um breve intervalo comercial antes que tudo vá ao chão. E no próximo bloco, uma rapidinha. Nós vamos falar sobre o Baphomet de Alvorada, que também causou na internet essa semana. Você sabe o que é o Baphomet? Você sabe? Eu li. Nossa vida é feita de conexões. Para aqueles que estão longe, mas fazem questão de estar perto. Para quem não está junto, mas sempre esteve ao lado. Para aquela primeira e tão aguardada conexão. Somos mais de 300 pessoas trabalhando para levar o melhor serviço, atendimento e conectar diariamente milhões de clientes. Adilnet Telecom. Nossa melhor conexão é com você. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Pneus Delinte é tranquilidade em rodar, pois a qualidade traz toda a segurança que você precisa. Delinte Protege tem como benefícios 6 meses ou 10 mil quilômetros de garantia para cortes, furos e bolhas. Pneus Delinte Protege você encontra na Tana Roda Pneus em Nova Prata, o auto center mais completo da região. Muito bem, nesse último bloco, o Baphomet de Alvorada, que viralizou nas redes sociais. Na última segunda-feira, uma publicação do morador de Alvorada na região metropolitana de Porto Alegre, com fotos de uma estátua exposta por um vizinho no jardim de uma casa. A imagem da criatura com corpo humano, asa e cabeça de bode, retrata aí Beelzebub, Baphomet ou Exu Maioral. A propriedade onde foi exposta é da mãe de santo Michele da Cigana, que presta consultas religiosas. Ela mora no local há 7 anos e conta que colocou a imagem por determinação divina. Fato curioso, tomou conta dos comentários nessa semana. E aí, professor Edson Klein, conhecia o Baphomet? Não conhecia, não. Eu tive o privilégio, né, de ouvir a entrevista 1 hora ou 2 antes de receber a pauta ontem, né, e ela falando sobre esse assunto, né, a repercussão, que nós comentamos um pouquinho antes também, que ela não imaginava que desse nisso, né? Mas ela fez isso aí, ela foi conseguindo coisas, e para homenagear, né, o que ela conseguia, né, ela foi e acabou fazendo isso. E aí tem aquela outra parte da casa que vocês comentaram antes também em off aí, né? Ela tem muita, como é que se diz, muitas estátuas, não sei como é o nome que se chama para essas coisas aí, né? Mas o que eu quero falar aí, sempre eu falava isso na disciplina de ética organizacional, que nós, quando vamos fazer um julgamento, né, se é certo ou errado, né, do ponto de vista ético, primeiro tu tira a emoção, né? Deixa a emoção de lado, depois você separa o fato do... Ah, meu Deus, você foi a palavra agora. Bom, mas separar o fato da circunstância. Da circunstância, isso. E o terceiro religião não é ética, é uma fé, é uma doutrina de fé que cada um de nós tem naquilo que acredita, né? Então, como nós temos esses diversos, e a gente vê bastante na televisão, quem pesquisa um pouquinho, né? Eu não fui pesquisar sobre isso, né? Mas cada um tem o direito de cultuar. A gente teve bastante alunos, né, de diversas religiões, e cada um expondo o seu ponto de vista, respeitando, né? Eu sempre digo, quando eu vim para Veranópolis em 91, tinha 2 igrejas, 95% era Assembleia de Deus
A Igreja Católica, perdão. E 5% era a Assembleia de Deus. Hoje, se tu passar em Veranópolis, eu não sei se o cara consegue contar todas as igrejas que tem lá, né? Então, há uma mudança, uma diversificação muito grande, né? E quando ocorre um fato desses, né? Então, dá esse auê que está dando, né? Mas eu não vejo, assim, nenhum problema em relação a dos isso. comentários que eu vi na internet, eu disse, duvido ladrão que agora vai tentar entrar nessa casa. Não, mas eu acho que... Luia da Cruz. Aproveitando, acho que, na verdade, o Brasil, em comparação com os outros países, até está um pouco avançado nessa questão. Isso puxando desde da Constituição, nosso artigo 5º, famoso, né, que trata sobre a liberdade religiosa. Se comparado com outros lugares, outros países, até aqui eu entendo que há uma certa liberdade. Compara com o Irã, tu vai ver quanta liberdade. Compara com os países lá para cima, é um pouco diferente. Mas aí quando a gente fala da liberdade, até se pegar os tempos pandêmicos, a religião ali, templos religiosos eram tratados como serviços essenciais da mesma medida, até muitos conseguiram ficar abertos enquanto todo mundo estava fechado. Seja para exercer sua fé, seja para templos religiosos, seja terreiros, né, como foi o caso ali em Alvorada. Então, acho que até, mesmo que religião e ciência vai ser um assunto ainda para a vida inteira e vamos comentar muito ainda para frente, mas acho que aqui, pelo menos no Brasil, tem uma certa tolerância. Eu lembrei agora, é a ideologia do fato. Então, a emoção, né? Tira a emoção. Emocionado, tu não faz nada. Separa a ideologia do fato. E a religião não é uma ética, né? É uma profissão de fé e cada um acredita, né? E a mãe Michele da Cigana ficou famosa no Brasil inteiro. Fora, Professor Everson Marca, como é que enxerga o fato? Pois é, eu entendo que a nossa sociedade ainda precisa caminhar um pouquinho mais, né, para reconhecer a nossa diversidade cultural e nisso, né, a nossa diversidade religiosa, que é importante de se entender. E eu também acho que faz falta, né, também um melhor trabalho em relação ao ensino religioso nas nossas escolas, né, porque falta conhecimento. Né? Quem de nós assiste aqui o BBB? Né? Esse episódio da intolerância religiosa esteve presente ali nesse reality show há poucos dias atrás. Né? E aí você percebe que a intolerância religiosa ela surge por preconceitos e por desconhecimento. Né? Preconceitos baseados no desconhecimento que a escola poderia dar conta, né? Porque tem uma disciplina específica que é o ensino das religiões. Né? Se nós tivéssemos uma melhor base, talvez não houvesse essa tamanha intolerância que está presente, eu diria, não em todas as religiões, mas algumas são alvo. Né? As de matriz africana, infelizmente, né, são alvo seguidamente de episódios de intolerância religiosa. Então, nós temos que nos educar, né? E a escola pode cumprir um papel muito importante se a disciplina de ensino religioso, né, trabalhar com esses aspectos importantes das religiões, né, para que todo mundo conheça. Eu posso ter a minha e eu acho que todo mundo tem direito de ter a sua, como disse o professor aqui, né? Mas nós precisamos entender e respeitar as diferentes manifestações religiosas que temos. E um fato que é concreto, o pessoal muitas vezes fala a religião de matriz africana, associa principalmente a Bahia, de Todos os Santos, mas o Rio Grande do Sul concentra um polo muito forte de religiões de matriz africana. Claro, na Serra Gaúcha isso é um pouco mais longínquo, nós somos uma região tradicionalmente católica, em função da herança da imigração, mas existem espaços e principalmente na região metropolitana de Porto Alegre, Capão da Canoa, Rio Grande, o litoral concentra aí uma grande quantidade de casas de religião e o fato é que agora isso acaba ficando, né, muito popular. Um abraço aí para nós encerrar para o Douglas Causa, que está nos acompanhando aí sempre com uma observação muito pertinente.
E o Rodolfo Schmidt, que acompanha aí o nosso programa juntamente com seu amigo Lula Molusco. Nós voltamos na semana que vem com os temas que são aí dignos de opinião. E negócios e economia, na sequência, você acompanha com o podcast O Financeiro, com Rafaela Troian. Muito obrigado, professor Everson Marca, muito obrigado, professor Edson Klein, muito obrigado, doutor Luian da Cruz, muito obrigado, Duda Prigol na produção e Jefferson Frois lá na nossa técnica. O seu ponto a ponto retorna na semana que vem. Um ótimo final de semana a todos.